Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Gostaria de dar um alô para todos vocês. Sou o Padre de Carlos, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Parque dos Pinheiros. Estou aqui com esta cartilha aqui, que nós temos da CNBB, Cartilha de Orientação Política 2022, a política melhor. Essa cartilha, ela vai muito nos ajudar e eu vou exatamente ler e meditar aqui o que nós temos para poder chegar até você, meu irmão, minha irmã, e você enviar para os demais amigos, conhecidos, porque isso aqui é para todos nós cidadãos brasileiros, que a igreja muito se preocupa para poder fazer com que as pessoas não vão para as eleições, não vão para as urnas, melhor dizendo, de qualquer jeito, sem uma noção de quem é o candidato, o que ele faz, como é que é a vida dele, sem saber o que é justiça e assim vai. Então, diante de praticamente 4 ensinamentos do Santo Padre, o Papa Francisco, que é a Christus Vivit, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti e Laudato Si, baseados nesses 4 escritos, encíclicas e outros documentos do Santo Padre, o Papa Francisco, a Igreja promoveu esta cartilha aqui das eleições 2022. Então, quero muito que você compartilhe com seus familiares, amigos, abra sua mente, possa se fortalecer e andar realmente aqui no mundo da política, porque a política é algo bom, a política não é ruim. E eu gostaria, assim, de falar sobre o sumário, primeiramente, e certamente são 3 partes aqui, que é dividida essa cartilha, e nós vamos certamente fazer cada parte 2 blocos, para não ficar um vídeo longos, então nós vamos dividi-lo em 4 partes, ou 2 partes cada parte, digamos, são 3 partes, vão virar 6, digamos assim, tá? Então, para que você depois, no YouTube, vá na playlist eu vou deixar a playlist sobre a questão da política. E o sumário trata para nós o seguinte, primeiro ele vai trazer a premissa, que nós vamos iniciar hoje, depois vem a parte 1. Na parte 1, vai falar sobre a Igreja Católica e a política. E dentro da parte 1, tem vários subtítulos. Fratelli Tutti, a política melhor, o papel da Igreja Católica quanto à política, caridade, coração do espírito da política, 4º item, a participação dos leigos na política, 5º item, Frente Parlamentar Católica ou Bancada Católica. 6º item, propaganda eleitoral na Igreja. 7º item, responsabilidade cristã na escolha dos candidatos. 8º item, candidatos, adversários e não inimigos. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai falar sobre as eleições gerais de 2022. Aí nós vamos ter a democracia. O 2º item, as eleições gerais. O 3º item, sistema político brasileiro. O 4º item, critérios para ser candidato. O 5º item, mudanças na legislação eleitoral em 2022. O 6º item, financiamento da campanha eleitoral e propagandas. O 7º item, ameaças à democracia. O 8º item, como acompanhar e cobrar os candidatos. Aí vem a terceira parte. A terceira parte fala sobre a política em favor da vida integral. O 1º item fala sobre política para a vida integral de todos. O 2º item, ninguém se salva sozinho. 3º item, a pandemia potencializou problemas. O 4º item, política em favor dos pobres. O 5º item, política em favor da ecologia integral. O 6º item, a política é também para os jovens. E o 7º item, esperança para o futuro. Aí tem uma conclusão, somos chamados a amar. Então esses são os temas a serem tratados aqui nesta cartilha. E eu queria muito que você... Por que eu quis fazer esse vídeo, para esses vários vídeos, né? Para que você esteja no seu carro ouvindo,
esteja no momento na sua casa, você ponha lá, ouça o áudio, não precisa ficar nem assistindo, mas ouça o áudio do canal do YouTube, né? E vá ouvindo, coloque o fone de ouvido, vá limpando a casa, fazendo comida, dirigindo o seu carro, mas prestando atenção no trânsito, é claro, pelo amor de Deus, né? Onde você está no momento do seu intervalo do almoço, cada dia ouça um pouco, né? E vá se aprofundando, para que nós não sejamos cidadãos quaisquer, tá? Então vamos para essa parte que fala sobre a premissa. As eleições gerais deste ano constituem um dos eventos mais importantes no momento atual do Brasil. E elas trarão implicações para a vida de todos os brasileiros. Fiel à sua missão evangelizadora, a Igreja no Brasil oferece esta cartilha, a fim de orientar politicamente os cidadãos. O Evangelho é fonte da dignidade e da fraternidade, assim nos apresenta o Papa Francisco na Fratelli Tutti, número 277. E possui uma dimensão social, a política, né? O Evangelho possui também, melhor dizendo, uma dimensão social. Por isso, então, a Igreja é comprometida com a defesa da vida integral, com a busca da paz, com a busca da fraternidade e do bem comum. É próprio da Igreja fazer isso. Valores comuns também à política, pois a política também ela deve realmente caminhar, aqui não está escrito, mas é traduzindo aqui, né? Ela deve caminhar para um comprometimento com a vida integral. Não é só parte da vida que na política deve se ver, é a vida integral, com a busca da paz. A política deve promover a paz, a política deve buscar a fraternidade e o bem comum. É próprio da política e é próprio da igreja também, meu irmão, minha irmã. Por isso a igreja, ela se integra, ela não está alheia à questão política. Sendo assim, a igreja católica, ela é um espaço aberto a todos que, mesmo na diversidade de ideias e opções partidário-políticas, são bem-vindos para um incansável diálogo, mais necessário do que nunca. Sempre o diálogo, que é incansável, que deve sempre ter, vai ser necessário. Sempre vai ser necessário dialogar, meu irmão, minha irmã. Mesmo que eu tenha um candidato político, um partido político, você tem um outro, a outra pessoa tem outro, é necessário. As ideias, as opções são diversas. Mas só que se todos, nessas diversidades de ideias e de opções, soubermos realmente caminhar para aquelas que vão para o bem comum, aquelas que vão para a vida integral, defendendo a vida integral, a busca da paz, da fraternidade, esse é o melhor caminho. Motivada pelas reflexões presentes, na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social, a cartilha está dividida em 3 blocos. O primeiro bloco trata sobre o papel da Igreja Católica quanto à política e traz aspectos da sua dimensão social. O segundo bloco traz as indicações básicas sobre o universo da política, sobre o sistema político brasileiro e as eleições deste ano de 2022, que já estão bem próximas. Nós estamos hoje, dia 3 de agosto, então está bem próximo, né? Por fim, o terceiro bloco, ele aborda aquilo que tanto a Igreja quanto a verdadeira e autêntica política buscam para todo ser humano. E o que é? O bem comum, a fim de que possam viver com dignidade, integralmente em todos os âmbitos da vida. Que os cristãos leigos e leigas, neste tempo de eleições, sejam de fato, sal da terra e luz do mundo, como nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças, São Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 14. Então o Evangelho, ele é fonte da dignidade humana e da fraternidade. Por isso, que ele seja a base de todo o diálogo em vista de uma política em prol da vida e da paz. Então, que nós possamos caminhar assim. Então, vamos para a primeira parte, meu irmão, minha irmã. A primeira parte é que trata para nós, então, sobre a Igreja Católica e a política. Quero muito que você ouça, guarde, entenda, reflita,
permita, porque o que a igreja está orientando aqui para nós é para nós sermos realmente cidadãos de verdade, viu? Então, não seja qualquer cidadão cristão católico ou não católico, digamos assim, de qualquer jeito, não, meu irmão, minha irmã. Vamos realmente permitir com que as orientações que a igreja nos apresenta nos ajude. É para nos ajudar. Aqui não está dizendo que você tem que necessariamente ser desse partido, daquele partido. Vai nos apresentar como que devem ser as propagandas, as opções, os ensinamentos, as promoções, o que os candidatos com seus partidos vão nos oferecer de bom, para a gente saber escolher o melhor, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte fala sobre a Igreja Católica e a política. O primeiro item é Fratelli Tutti, a igreja, a política melhor. A política melhor, fraternidade para todos, irmãos em todos, como irmãos. No dia 3 de outubro de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, o Papa Francisco publicou a carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. O capítulo 5º dessa encíclica, que fala sobre a política melhor, apresenta a filosofia política do Papa Francisco. Mais uma vez, ele coloca a política no nível da caridade, que para ser autêntica, ela precisa estar presente nos campos sociais. O amor político, segundo o Papa, ele reconhece todo ser humano como irmão, como irmã, e busca este amor político, busca o seu desenvolvimento integral. Não é só parte da pessoa, não é só o aspecto financeiro, não é só o aspecto, assim, digamos, da educação, é integral, a pessoa por inteira. Concretizados em políticas públicas que favoreçam, que nós possamos buscar isso, meu irmão, políticas públicas que favoreçam, especialmente os mais pobres e os marginalizados. No seu bairro, na sua cidade, aqui no nosso bairro, são promovidas essas políticas públicas para os mais pobres e marginalizados? Ao ler esse capítulo, fica nítido que o Papa Francisco, ele aproxima a política de definições como caridade, nobreza, amor, bem comum, sem deixar, é claro, de constatar e criticar formas de exercer a política que são maléficas para a sociedade. Ele pergunta: poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma política? Não tem como, não tem como. Qual a sua resposta para essas perguntas, meu irmão, minha irmã? A sua. Você que está aí assistindo, você que está junto com sua família, vai respondendo enquanto isso, dê um pause aí. Qual a sua resposta? Reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integre a todos não são meras utopias, de jeito nenhum. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que asseguram a sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nessa linha torna-se um nobre exercício de caridade. Nobre exercício, Fratelli Tutti, número 180. Então esse é o primeiro item. O segundo item vai tratar sobre o papel da Igreja Católica quanto à política. Inspirada pelo exemplo de Cristo, a Igreja Católica busca ser como o bom samaritano, conforme São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, que atende generosamente a todos os homens e mulheres deixados quase mortos na beira da estrada. A Igreja Católica no Brasil, ao longo de sua história, sempre teve presença significativa e atuante na vida do país, em vista de mais justiça e solidariedade para os que sofrem e são excluídos. Nas últimas décadas, sua intervenção fez-se mais incisiva na defesa dos pobres e no serviço da justiça e solidariedade. Inspirada e guiada pelo apelo radical do Evangelho e da sua doutrina social, válida para o mundo inteiro, a Igreja Católica oferece sua contribuição para o bem comum.
A doutrina social da Igreja é um conjunto de orientações da Igreja Católica quanto às questões sociais. Ela compreende os documentos escritos pelos papas desde 1891 sobre a realidade social. São reflexões que não têm por objetivo interferir na soberania política dos países, mas sim iluminar a realidade social com a força do Evangelho. Já nos apresentava em 1891, né, com a Rerum Novarum, né, o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, ele começou com a doutrina social da Igreja, assim, bem voltada para a Igreja, voltasse para o social. Né? Então, diz aqui, a primeira encíclica da doutrina social da Igreja foi a Rerum Novarum, 1891, do Papa Leão XIII. Ela foi escrita no contexto da Revolução Industrial e trata sobre a dignidade da pessoa humana, os direitos dos trabalhadores, o valor da família, o direito à propriedade particular, os direitos e deveres do Estado, as classes sociais, assuntos que ainda hoje são atuais, meu irmão, minha irmã. Então, eu convido até você a depois procurar, tem no site do Vaticano, www.vatican.va. Se aqui fosse um canal poderoso, né, já saía legenda aí embaixo do seu, no vídeo, mas não é muito simples o meu canal, né, e ainda faço esforço para que chegue até, com simplicidade, chegue até você, não só as questões de espiritualidade, de oração, missa, mas também o que a igreja possa promover para nós. E esse daqui é maravilhoso. Então, eu convido você a entrar no site do Vaticano, www.vatican, com N no final, .va, vatican.va, e ali você acesse, lá vai ter, sim, sobre a Rerum Novarum. E aí você medite, leia, entenda e assim vai, tá? Terceiro item, caridade. Coração do espírito da política. A caridade é o coração do espírito da política. Se alguém realmente quer entender uma verdadeira política, tem que caminhar na caridade. Se não houver caridade, o coração da política, ele vai fraquejando, ele vai murchando, ele vai tendo ataque, ele vai tendo tudo quanto é coisa que dá no coração, infarto, e acaba morrendo a política. E nós não devemos deixar a política morrer, porque a política é algo de bom e necessário para nós. A caridade tem uma dimensão espiritual, mas também tem uma dimensão política, que se expressa no amor preferencial pelos mais favorecidos, conforme Fratelli Tutti, número 187. Esse amor implica proporcionar condições para que todo ser humano possa se desenvolver de forma integral em todos os âmbitos de sua vida. Muitas vezes, ações políticas visam enfrentar problemas sociais, reduzindo o outro à passividade. Por exemplo, combater a fome, dando comida ou dinheiro para esse fim, sem proporcionar à pessoa condições para prover o próprio sustento. A missão primordial de um bom político é cuidar da fragilidade do seu povo e das pessoas, sem infantilizá-las. O Papa Francisco disse a políticos em sua visita à República Centro-Africana no ano de 2015 o seguinte: que tudo se faça para tutelar a condição e a dignidade da pessoa humana. Aqui, o leitor tem um importante critério para considerar ao escolher um candidato: verificar se em sua vida política, pública, melhor dizendo, em seu projeto de governo, há uma preocupação com os mais pobres, com os graves problemas sociais que foram potencializados nesse tempo de pandemia. É um ponto importantíssimo. Veja se os candidatos, né, porque é presidente, é governador, que nós vamos escolher governador, deputados e senadores, então são candidatos nesse sentido.
Mas veja se eles, meu irmão, minha irmã, já se estão se preocupando com os mais pobres. Primeira coisa, né? Se eles estão preocupados com os graves problemas sociais, é muita gente desempregada, é muita gente passando fome, que foram potencializados nesta pandemia, tá? Veja, procure isso daí, tá? Quarto item, a participação dos leigos na política. Para a igreja, a participação política dos fiéis leigos é muito importante, além de ser uma obrigação moral. Ser cidadão fiel, é uma virtude. E a participação na vida política é uma obrigação moral. Nos apresenta o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 220. Evangelii Gaudium, número 220. A política é uma das formas mais eficazes para ajudar as pessoas de uma forma mais integral. Assim escreveu o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 205. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque a política busca o bem comum. Então, quando se busca o bem comum, é claro que vai se promover a caridade, pela caridade, para melhor ajudar os mais necessitados. E se faz isso, é a verdadeira política. Do cristão católico que atua na política, é esperada uma postura segundo os valores cristãos. Eu não devo dizer que sou católico e, de repente, lá no meio político, eu esqueço que sou católico, eu esqueço do evangelho, eu esqueço das encíclicas sociais. Aliás, tem muitos que nem conhecem a doutrina social da igreja, as encíclicas que nos apresentam a questão social, o trabalho, o cuidado para com a natureza, com o outro, com o mundo do trabalho, e assim vai. E por isso são políticos, às vezes, odiados. E acaba sendo até a igreja odiada, porque muitos políticos saem da igreja. Não permitamos isso, meu irmão, minha irmã. Isso não para privilegiar a igreja, claro, com algum favor, não é para isso, mas sim para exercer a sua vocação batismal. Ou seja, não é que eu sou um católico deputado, um católico prefeito, um católico governador, um católico senador, um católico presidente para beneficiar a igreja. Não, não é para isso, não. É para exatamente eu exercer a minha vocação batismal. Eu sou batizado. O Espírito Santo está em mim, essa vida nova. O Senhor quer que eu seja sal, o Senhor quer que eu seja luz. E eu vou ser porque o Senhor me pede. Então, a minha vida política vai ser de acordo com o Evangelho, promovendo tudo aquilo que proporciona a dignidade humana e cuida da vida de forma integral. Integral. O que significa o termo vida integral? Para nos ajudar. Significa que todo ser humano deve ter condições de viver com dignidade, desde que foi concebido até a sua morte natural. Olha, lá no ventre materno, o cuidado, na gestação, né, o pré-natal, que é tanto falado, tudo aquilo, desde a concepção, na verdade. Desde quando foi concebido, aquele espermatozoide fecundou o óvulo, a partir dali, já tem vida. A partir dali, meu irmão, minha irmã, já deve-se ter essa preocupação, esse cuidado para dar dignidade àquele ser que vai vir à luz, que vai nascer. E quando ele nascer também, já depois das condições necessárias, dignidade para ter uma vida infantil, não infantilizada, mas infantil, realmente com os alimentos, tudo bem cuidado. Depois uma escola, uma creche, uma escola, e assim vai, uma faculdade. É nesse sentido. O mundo do trabalho é isso, tá? Nesse sentido. Voltando, então. Significa que todo ser humano deve ter condições de viver com dignidade, desde que foi concebido até a sua morte natural. Em cada etapa da vida, a pessoa tem necessidades diferentes. No ventre materno, na infância e também na velhice. Há necessidades que outros salvaguardem os seus direitos. É preciso tutelar todas as etapas da vida humana, para além da proteção contra o aborto. Um candidato que é a favor do aborto nunca deve receber, repito novamente, nunca deve receber um voto
de quem é católico. Não só porque é católico. É porque, sendo católico, vai viver o evangelho. E um cidadão católico, um fiel católico, que vota e escolhe um candidato que promove o aborto, a legalização do aborto em companhia limitada, esse, meu irmão, minha irmã, não está promovendo a fé, não está promovendo a dignidade, não está promovendo o bem comum de jeito nenhum. Tá? Tomemos muito cuidado, porque o objetivo dessas legalizações do aborto, na verdade, é para enriquecer clínicas poderosas. Muitos cidadãos sabem disso. Não sabem disso de jeito nenhum e deveriam saber. Então, esses 4 itens, nós vamos parar aqui. No segundo vídeo, você vai, ou nós vamos dar continuidade a 5, 6, 7, 8 itens dessa primeira parte, tá bom? Então, até daqui ao próximo vídeo, o segundo vídeo, dando continuidade nessa primeira parte aqui, que nos apresenta essa cartilha falando sobre a Igreja Católica e a política.